Oi gente, que bom que vocês estão aqui de novo. Para quem assistiu o nosso vídeo ontem, a gente agradece pelas curtidas, todas as curtidas que a gente viu lá. Muito bom, muito obrigada. Eu sabia, ela tava com a cara assim, não E se não tiver curtida nenhuma? Mas sempre tem, pelo menos a nossa tá lá. Impossível, você não vai querer. Impossível não ter curtidas. A Carol foi falando da curtida. E se não tiver curtida nenhuma, a pessoa vai olhar. Sempre tem, não, fala sério. Os nossos vídeos não tem menos de 200 curtidas, não é? Visualizações. Visualizações. Então tá, vai. Chatice, eu tava toda no roteiro. Todo youtuber. Toda no roteiro. Foi mal, cara. Gente, imagina a pessoa olha lá, ela é louca. De ontem pra hoje, Vou ninguém fazer curtiu nada. nada. Oi gente, que bom que vocês estão aqui de novo. Como nós falamos ontem, prometido que nós voltaríamos hoje para continuar sobre o assunto. Então quem está vendo hoje e não assistiu ontem, pode ir lá no link que está aqui em cima e assistir, que hoje nós vamos dar continuidade então ao assunto do sono, que não é um assunto específico da escola, mas que tem toda a relação com o ambiente escolar. Então a gente vai continuar com a Cláudia e com o Wagner discutindo hoje as questões sensoriais e familiares, né, do próprio relacionamento da família com a criança a respeito do sono. Primeira coisa que a gente podia começar falando são as dificuldades sensoriais, né, que esses alunos têm. Então, a gente acaba usando muito a fala da criança, mas tudo que a gente está falando, você pode levar para um adolescente com autismo, para um adulto com autismo, ou para um adolescente, para uma criança, para um adulto que não tem autismo, que não tem diagnóstico de nada, mas tem um problema de sono, e isso tem um impacto também na rotina escolar, né? E aí, dessas questões sensoriais, a Cláudia acho que tem bastante experiência. Assim, a gente, como a gente falou ontem, as questões de sono, eu sempre estive às voltas com o sono do Dani, né? Porque ele sempre teve um padrão insônia, assim, né? Com muitas alterações. Em relação às questões sensoriais, desde muito pequenininho, bebezinho mesmo, ele ficava fazendo movimentos. A gente brincava que ele era como se fosse um peão de boiadeiro, ele ficava fazendo assim. Sempre fez movimentos estimulatórios para dormir. Diferente de algumas crianças que precisam do contrário. Então, assim, ele sempre teve essas alterações vinculadas nas questões sensoriais. Quando era menorzinho, essa questão do movimento, necessidade de dormir em balanço, já sair de carro para dormir, é tão comum, até criança típica, né? É muito comum sair de carro para dormir. Criança sai, aí passa, anda, a criança dorme, aí você volta, aí você não tem como ficar andando toda noite de carro. E aí, com o menorzinho no carrinho, balanço, já dormiu várias vezes com uma necessidade vestibular, dormia no balanço. E aí, às vezes, depois levava para cama, ou às vezes a gente soltava o balanço e só deixava. E já teve momentos de muita necessidade sensorial de estímulo vestibular, né, para dormir, e já teve momentos que ele tinha que ser sem estímulo, não dava conta nem de dormir em cima da cama, tinha que dormir no chão, por conta do disso. Então, assim, acho que tem essa questão sensorial de vestibular, né, questões de peso, já teve épocas da gente dormir com colchão, com cobertor pesado, que é um cobertor que você compra, ele tem uns pedacinhos de metal, assim, de plaquinhas no colchão, e você bota por cima, ele é bem pesadinho. A gente já usou malha para dormir, e às vezes não só a malha em contato com o corpo, mas de dormir com aquela malha, fazendo pressão nele, entendeu? Botava assim por baixo da cama, às vezes, necessidade dessa pressão para dormir. E assim, o importante é identificar essa necessidade para ele dormir. Então, assim, as questões sensoriais, acho que a gente pode falar de outras crianças, né? Às vezes é o contrário, às vezes a criança não pode ter estímulo nenhum. Eu acho interessante só na fala da Cláudia, que eu acho que a gente pode pensar até na gente mesma, a gente pensando na gente fica mais fácil, né? Então, quando a gente fala em colocar um cobertor pesado para uma pessoa que tem dificuldade de dormir, porque ela não percebe o corpo dela no espaço, e aí acaba que ela fica girando à noite, para procurar essa sensação que ela não está sentindo do corpo. E aí esse cobertor, na verdade, ele entra para aumentar a percepção do corpo. E aí a gente pensa na gente, às vezes tem gente que dorme muito bem no inverno, porque no inverno você sempre põe um cobertor ou um edredom mais pesado. E no verão que você dorme com lençol, aí vamos tirar o calor, vamos imaginar que é uma situação que não tá tão quente, mas você não tem o peso. E aí você parece que fica rolando
na cama até dormir. E isso é um tipo de pessoa, tem outra pessoa que bate na cama e dorme. Mas o calor também é um problema. Também. Às vezes, Aí a gente também... E aí, no caso dos autistas, não só para dormir, né? Pelo menos o meu filho fica muito melhor no frio do que no calor, em relação a ficar mais tranquilo. E até na sala de aula, né? Na escola. Tem que estar com uma temperatura agradável, senão também não... E aí pode ser por conta da temperatura em si, que já deixa mais estimulado, ou até pela roupa, porque quando tá frio a gente usa roupas mais pesadas. E se você tem um baixo registro dessas informações corporais, a roupa ela vai te ajudar a sentir melhor o seu corpo no espaço, né? Então acho que essa questão que você falou é muito interessante do cobertor. E uma outra coisa também, que aí é para um outro perfil, né? De pessoa que tem dificuldade de dormir, são as informações visuais, né? Então, assim, a gente já entende que algumas pessoas, se elas tiverem contato com estímulos visuais muito intensos próximos à hora de dormir, e aí se a gente estiver falando de criança, a gente está falando dos desenhos, né? Que eles têm uma velocidade que é muito grande. Frames, né? Esses frames são muito rápidos e que é muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. E aí isso acelera o cérebro, depois para eu dormir eu preciso desacelerar meu cérebro. E aí isso pode demorar um tempo muito maior e aí essa criança não conseguir adormecer. E a própria luz da tela, né? Acho que o Wagner pode explicar melhor isso aí. A questão da luz, né? A luz atrapalha. Aí, de novo, voltando no vídeo anterior, né, quem não viu, é a questão da melatonina, né? Que na verdade o problema da melatonina não é, a gente fala muito de luz, mas o problema é a luz azul. Né? No espectro dessas luzes fluorescentes, da tela de celular, tela de iPad, de qualquer tela, é rico nessa luz, tem esse espectro de luz azul. Né? Então o problema da luz azul, ela causa estresse, né? Tanto estresse oxidativo na região da retina, tem trabalho sobre isso, mas causa também deficiência na modulação de melatonina. Então, se você for botar uma luz no quarto... Não pode ser essa comum, né, fluorescente que a gente usa. Qual essa é luz a clara. melhor, então? Melhor é aquela luz âmbar, né, amarela. Amarela. Mas e se você quiser botar uma corzinha no quarto à noite, não azul? Tem que verificar se aquela cor ela passa no espectro azul. Entendeu? O problema... Hoje, os celulares mais modernos, eles já têm uma função que você desliga a luz azul. Aí ele fica mais... A tela fica amarelada. Fica amarelada. É uma tela de conforto, né? Então, mas tanto conforto virtual... Tem influência. O Dani, ele dorme hoje com a luz acesa. Ele dorme com a luz acesa porque ele, ao contrário de muitas crianças, ele tem uma necessidade de um estímulo para ele, até para ele relaxar, né? Mas não essa luz branca, É a que luz pisca, amarela. né? Ele percebe mais o piscar. Engraçado que eu já morei num lugar, quando a gente mudou e tinha muito luz branca, ele ficava olhando assim para a luz, com dificuldade com a luz. Então assim, hoje a casa inteira é com aquela luz amarela. E aí, então, aí é outro raciocínio, né? Que a gente falou muito de luz, na verdade, o tipo de luz que a gente está usando em casa pode influenciar. Então, o quarto é a luz amena. Tem um dispositivo dimmer, né? Que você regula, né, a luz. Então, geralmente deixar próximo à noite, quando você entrar no quarto, aquela luz mais indireta, né? Uma luz mais pro amarelinho, mais pro âmbar, né? Então, para ficar bem um ambiente relaxado. E até a gente fala, né, que é um ambiente de relaxamento, né? E essa luz muito branca, quanto mais branca é a luz, mais estímulos você vai ter, menor produção de melatonina. E entra também estímulo de cortisol, que é um momento de estresse, né? Então você... Eu acho que uma coisa também ligada a isso, não sei se nem só para autista, mas o quarto é um lugar de dormir. Isso. Então o ideal é que a televisão não fique no quarto, que os brinquedos não fiquem no quarto. Assim, claro que nem sempre você tem uma oportunidade de ter um quarto para dormir, um quarto para brinquedo. Mas deixa eles brincando no corredor, na sala e tal. Mas o quarto, o seu ambiente para relaxar e dormir. Aí entra na questão da rotina, né? Estabelecer essa rotina para o sono. Né? A rotina da casa, a rotina da criança. Porque a gente fala muito do ciclo circadiano, de obedecer esse ciclo, né? Isso tudo, né, regulado biologicamente, regulado sensorialmente, tudo está interligado, na verdade. Acho que, na verdade, não existe só um. Na verdade, você tem um conjunto de fatores ali, né, em relação ao sono, que você vai ter que fazer alguma coisa relacionada à parte sensorial, à parte de rotina, à parte de biológica, dieta, tudo vai estar envolvido nessa questão de sono. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Cada um, né,
cada um. Aí, como a gente sempre gosta de pensar nos desafios, acho que um desafio seria essa questão da rotina, porque a gente tem aluno aqui no colégio, aí focando em exemplos do colégio, que os pais trabalham até 10 horas da noite, 10 e meia, ou então, por exemplo, o pai trabalha o dia todo e só chega 10, 10 e pouca. E a criança sabe disso, independente se ela tem autismo ou não, eles sabem disso. E aí ele fica super eufórico esperando o pai chegar. E aí, então é alguma coisa que a gente vai ter que pensar numa outra possibilidade. Será que essa criança, então, não tem que estudar de manhã, tem que estudar de tarde? Porque você vai bater de frente com algo que é impossível mudar. Você não tem como dizer pro pai, sai do seu trabalho. Não existe. Mas então a gente vai ter que adaptar isso de alguma outra forma que seja possível para a criança ter uma noite de sono, né? Então isso é uma coisa lá em casa eu não consigo, por exemplo, trazer os meninos para estudar de manhã. Eles precisam estudar à tarde. Porque por mais que eu não chegue tarde, a rotina da casa não é para dormir cedo. Então não adianta a gente querer que as crianças, eles vão todo mundo dormir e eu tô lá embaixo, em outro lugar. É a hora que todo mundo vai dormir. E aí tem um ritualzinho, assim, o Dani ele pode estar limpinho, tomar um banho às 7, mas às 9 ele toma outro banho, porque é o do relaxamento dele. Tem um lanchinho que eles fazem, que é sempre, né, mais ou menos o mesmo, não o mesmo lanche, mas no mesmo horário. Toma um banho, muda a roupa para dormir. Então, assim, essa rotina, escova os dentes, que é uma rotina dificílima com autismo, que às vezes causa estresse, mas não tem jeito, coisas que não tem muito como negociar, né? Escova os dentes não tem jeito. Não tem muito, aos pouquinhos, hoje é tranquilo, já deixa tudo tranquilo, mas e aí dentro da rotina e vai dormir. A gente já precisou, essa rotina já teve que ser mais, até chegar no momento de hoje, como é hoje, a gente fazia às vezes, como estava muito agitado, aquela banheirinhas, aqueles negócios que você compra na rua, assim, botava deito sentadinho ali, com a sal amargo, né, que ficava sentadinho ali para relaxar, assim, criava estratégias para ele relaxando, para dormir, porque é a rotina da família, né? Todo mundo pega um dispositivo eletrônico um pouquinho antes de dormir. Lá em casa funciona. Então eu posso falar, você não, você sim, eu sim, você... Então, assim, todo mundo. Uma mudança que se precisar acontecer tem que ser na família como um todo. Porque senão não funciona. O que você falou é muito importante. Para toda a família tem que estar envolvida em tudo, né? Então, não adiantar você pode, eu posso. E às vezes a gente sabe que é difícil para a família inteira ter uma rotina, mas pelo menos algumas pessoas da família entrar firme nessa rotina. Você falou, às vezes o pai chega às 10 horas da noite e não tem outro jeito, a criança tem que estudar de dia, então que o momento com o filho seja outro, não esse para ele dormir, porque senão fica insuportável, né? A gente tem algumas situações que envolvem essa questão aí de que a criança espera o pai. Porque eles querem interagir, então ele espera. E aí já fica agitado, né? Fica por conta disso. Aí. E aí depois vai ser difícil dormir, né? A redução do sono vai diminuir. Eu achei interessante isso que você falou do escovar o dente. Talvez se for uma criança que tem uma dificuldade de escovar o dente, isso pode ser um fator que depois dificulte, né? Que ela passou por aquele estresse e aí vai ser mais difícil para dormir. Pode ser uma outra que vai passar pelo estresse e não vai ter problema nenhum. Mas pode ter uma que vai. Que de repente essa escovação de dente tem que ser algum tempo antes da hora de dormir. Acho que foi um exemplo interessante. Porque assim, pelo menos uma vez, não sei se os dentistas vão me matar, que assistirem, mas pelo menos na nossa prática, ficam algumas escovadas não muito boas e uma grande escovada, com fio dental, tal. O ideal, não sei, né? O ideal... Mas assim, então que essa grande faxinona, digamos assim, não seja feita na noite, seja feita à tarde. Né? Tem a dificuldade que ele vai ficar a noite toda com a boca... Né? Mas aí de repente à noite, depois de escovar os dentes, se der alguma coisa que não tem açúcar, né? Até porque tem os outros. Tem até assim, não sou dentista, mas eu acho que tem enxaguantes bucais, algumas coisas, mais estratégias que talvez possam ser utilizadas. Sobre dente, eu acho que vale até depois vocês chamarem. Acho que vale, a criança, porque a criança, eu não uso flúor até hoje neles, porque não pode engolir flúor, né? E não dá conta, eles não nenhum dos dois, né? O Dani não escovar os dentes e cuspir. Ele vai tentar comer para pasta de dente se eu bobear. Então, não pode ser uma pasta de dente com flúor. Então, assim, esses negócios de enxaguante também vai tomar bolada. Então, assim, não dá, então não posso usar. Porque não vai cuspir, vai achar com gosto bom, vai querer engolir. E são gostosas, todos. Não, então assim, são coisas que a gente tem que... E dentes tem um assunto à parte, né, os dentes,
porque a gente tem muitos casos onde, pelo menos aqui em Itaperuna, a gente tem isso, né? As crianças com muitos problemas, para evitar todo o estresse do tratamento, eles fazem isso no centro cirúrgico. Funciona muito bem, não tem aquele estresse todo, mas tem que tomar uma anestesia, pro centro cirúrgico, tal. Então, assim, puder não ter que levar pro centro cirúrgico é ideal, né? Eu acho também uma outra coisa que a gente estava conversando, né, antes de começar, que é algo interessante de falar, é essa questão do suporte, né, para a mãe. Isso muitas vezes fica em cima da mãe, né, que não tem alguém para ajudar. Então, seria uma coisa interessante de, né, as pessoas ajudarem. Que às vezes o padrão de sono do filho é diferente do da mãe. E a criança, por mais que existam padrões, assim, normais, a criança tem que dormir de 10 a 11 horas. Com autista nem sempre é assim. Às vezes o menino está satisfeito com 6 horas. Mas às vezes a necessidade de sono da mãe já é outra, maior do que essa. Além disso, crianças quando estão com muitos distúrbios de sono, às vezes ficam uma semana sem dormir. E a mãe está com o ciclo dela normal. E aí isso precisa ser, tem que ter um suporte. Então minha mãe tem que pedir socorro. O marido, se não tiver tio, prima, uma noite de sono, todo mundo aguenta durante a semana. Agora a semana inteira não dá. Então é importante que as pessoas também se disponham a ajudar, porque às vezes a criança fica quietinha. Às vezes você consegue dormir e a criança está acordada. Mas às vezes não. Às vezes a criança quer levantar, quer fazer alguma coisa. E se for uma criança mais arteira, por exemplo, você não pode dormir, porque a gente tem, daqui a pouco você piscou, ela já está em cima do armário. Você pode tentar deixar a casa o mais segura possível. Tranca, guarda as coisas que ele não pode pegar, mas... risco de acidente existe. Com o meu filho não funciona, porque se você estiver do lado dele, ele acordar e você não estiver acordado, ele vai no seu olho e faz assim até você acordar. Ele quer companhia, não quer dormir. Se ele tá acordado, não tem que estar. Algumas crianças pode ser que queiram mais que você fique dormindo para ele fazer uma arte, assim. Então ele quer companhia. Mas então o suporte da família, de amigo, enfim, isso é fundamental. Porque ninguém que está com o seu ritmo, que fique noites e noites sem dormir, vai ficar bem-humorado, né? E nem vai lidar com a criança. Não vai saber lidar, não vai saber não vai produzir durante o dia, não vai... Vai ficar ansioso, essa ansiedade passa para a criança, aí que ele não dorme mesmo, então aí vira uma bola de neve, né? O suporte é fundamental. Então, sabe, se puder ajudar alguém que está com problema de sono, se dispõe a ficar lá um pouquinho, passar uma noite acordado lá, porque é o que... Substituir a mãe pelo menos. E é multifatorial, né? Então, a gente, não é só o sono, né? Que a gente percebeu que... E se vocês forem falar de cognição, de qualquer coisa, se voltar na parte biológica, vai voltar a repetir muitas coisas que a gente falou aqui. Então, assim, acho que você cuidar do sono, você cuida de muitas outras coisas relacionadas em relação ao comportamento, em relação a atitudes, né? habilidades cognitivas, né? Tudo vai ser um ganho tanto para a criança quanto para a família. Né? Eu acho que assim, um último assunto interessante da gente falar, que eu acho que muita gente passa por isso, é da questão da separação na hora de dormir, né? Porque tem muitas famílias que acabam dormindo com a criança na cama deles, e aí essa separação às vezes é difícil, né? Então, acho que no próximo encontro a gente podia discutir sobre essa separação. Que é polêmico, né? Porque muita gente é a favor de dormir corta logo. Enfim, então acho dorme que... sozinho, não dorme sozinho. Camão no quarto dos pais, dorme todo mundo junto. Acho que a gente podia, então, no próximo encontro discutir sobre isso. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que são os criadores do modelo DIR, que é o modelo que a gente trabalha, né? Que a gente aplica tanto clinicamente quanto na escola, que ele fala assim, que sono, retirada de fralda e alimentação. Se você não tem muita certeza, né, daquilo que você está fazendo, mesmo que seja uma investigação, mas você domina o assunto, você não mexe, porque você, na verdade, pode acabar atrapalhando todo o processo de regulação da criança e da família. Então, acho que a gente se vê na próxima e discute um pouquinho essa questão aí da separação. Todo mundo curte nosso vídeo. Bota os comentários aqui embaixo. A gente vai conversando, faz as perguntas e até o próximo encontro. Tchau! Tchau!